diz assim, ó. E rogando-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa dos fariseus, o que Jesus fez? Assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, quando, sabendo que ele estava à mesa em casa dos fariseus, levou um vaso de quê? De alabastro com unguento. Você vê que não fala o nome dela, né? Ninguém sabe o nome dela. Todo mundo sabe que ela era uma pecadora. Quer dizer, numa sociedade em que todos eram judeus, eram religiosos. Nós estamos falando num lugar, é como se fosse dentro da igreja. Então quem aqui quer ser chamado de pecador? O que ela fazia? Ela carregava esse rótulo de pecador. Mas olha como Jesus é, né? Jesus vai na casa dos fariseus. O que é os fariseus? São aqueles que falam uma coisa, mas vivem outra. São aqueles religiosos. São aquelas pessoas que são religiosas. Ela é uma serva de Deus. Ele é uma pessoa, quem olha para ela assim. Por isso que eu falo para você, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente julga. Às vezes você olha para uma pessoa, está lá o pastor no altar, ternozinho, de gravata, está aqui todo direitinho. Aí você vê uma pessoa às vezes que olha para ela e fala assim, fulano, mas às vezes aquele que está ali não vai para o céu. Eu falei, às vezes a gente julga uma pessoa, fala assim, tá vendo? Fulano estava aí, e foi para o inferno. E se ele se converteu? E se ele se arrependeu? E se nos últimos momentos veio a lembrança dele, Senhor, Deus da minha mãe? A gente não sabe, a gente não pode julgar. Então, quando ela chega na casa dos fariseus, eis que uma mulher, 37, da cidade que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos seus pés, o que ela fez? Chorando, começou a regar os seus pés com o quê? Com lágrimas. E os enxugou com os cabelos da sua cabeça. E beijou os seus pés e ungiu com unguento. Tem coisa mais importante para a mulher do que o cabelo dela? Ela pegou o cabelo dela. Imagina naquela época as mulheres tinham cabelo, não cortava, né? Ela secou os pés de Jesus. O que ela falou para Jesus mesmo? O que ela falou com Jesus? Qual foi a palavra que ela falou com Jesus? Nem. Ela não falou nada. Nada. Mas a atitude dela. Fala, pessoal. É isso que eu quero que você entenda. A atitude que a gente toma diante de Deus vale mais do que muitas palavras. Às vezes a gente está preocupado em falar, ó Deus, ó Senhor. Mas e as nossas atitudes? E a minha atitude quando eu tenho que perdoar? E a minha atitude quando eu tenho que amar? E a minha atitude quando eu tenho que ajudar aquele que às vezes, muitas das vezes, não merece? É reincidente. É um pecador reincidente. Diz aqui no versículo 39, quando isto viu o fariseu, que tinha convidado, falando consigo, dizendo, este o quê? Se esse fosse profeta, falando consigo, dizendo,
Se esse fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Se ele fosse profeta, se ele fosse profeta, se ele fosse homem de Deus, ele ia saber quem está tocando nele, que ela era uma pecadora. Jesus não sabia quem era. Olha o julgamento. Mas ela foi lá e pegou aquele perfume. E o quê? É o que você vai fazer hoje no altar. Você não vai subir aqui e derramar o seu perfume, derramar a sua vida, derramar o seu sacrifício, derramar o seu orgulho, derramar a sua vaidade, derramar os seus pensamentos, se derramar diante de Deus? Não vale mais do que muitas palavras? Do que ficar falando. Senhor, ora, Senhora. A atitude. Ela não falou nada, mas o que ela fez chamou a atenção de Deus. Se você se sente um pecador, então foi Jesus veio para você. Pastor, eu não mereço. Eu também não mereço, não. Se fosse por méritos, eu garanto para você, se a questão de servir a Deus fosse méritos, eu não estaria aqui, pregando para você hoje. Não é mérito, não é merecer. A gente não merece, mas é a misericórdia dele que faz a gente ficar de pé. Se você não recebeu o Espírito Santo ainda, foi porque você não fez o que a pecadora fez, você não se derramou. Ela não falou nada, ela chegou por trás, nos pés. Ela foi aonde? Nos pés. Poderia ir nas mãos, né? Ela foi aonde? Ninguém nem sabe. Ela era tão desprezada que nem o nome dela era Maria, era Sebastiana, era Joaquina, não. A pecadora. Ela nem ousou. Os fariseus não, estavam ali na mesa, senta na mesa. Jesus foi ali só para salvar ela. Os que se achavam, que estavam ali, se ele soubesse, se ele fosse profeta, saberia que quem tocou nos pés dele é uma pecadora. Jesus sabia muito mais do que eles. Mas Jesus vem para aquela pessoa que está quebrantado mesmo, que quer se derramar, se derrame, meu irmão. Não adianta você falar, Deus, eu me entrego. Tome uma atitude, se batize. Não adianta você ficar falando. Deus não quer palavras, Deus quer o quê? Atitude. Se você pegar a palavra oração, ela tem dentro dela a palavra ação. Oração. Jesus disse que nós temos que orar e o quê? Depois que orar, o quê? Vigiar. Amém, pessoal? Está escrito não? Ele diz, orai e vigiai. Não foi isso? O que ele disse? Não desvalorizando a oração. Mas ele diz, vigia. Depois que você vigiou, você o quê? Ora. Atitude. O que é vigiar? O que é vigiar? É atitude. É ação. A fé tem que ter ação. A fé leva a gente a agir. Eu vou me batizar. Eu vou me entregar. Eu vou me casar. Eu vou me consertar. Eu vou tomar uma atitude.